conteúdo de hoje é: será que o pecado ainda existe? Será que estamos debaixo ainda do pecado? Então, pessoal, nós ouvimos muito falar sobre o pecado, né? E sermos julgados pelo pecado. Sermos julgados pelas pessoas, dizendo que somos pecadores e que estamos debaixo do pecado ainda, né? E que nós não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, né? Não podemos beber, não pode ir na festa, não podemos ir para a praia, não podemos... Então, é uma série de coisas que foram colocadas como modo de se vestir, modo de cortar cabelo, né? Modos de se maquiar, né? Vaidade, aí várias coisas, né? Falam que você tem que deixar para seguir, né? A uma denominação religiosa e a Cristo, né? Mas vamos lá ver aqui em Hebreus, que eu estou trazendo esse estudo, tá? E peço que vocês fiquem até o final do vídeo, para que vocês venham entender e acompanhar comigo na Bíblia de vocês. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, pessoal, aqui ele fala, o apóstolo Paulo, para os apóstolos, os hebreus, né, que Cristo, ele aniquilou, né? Ele explicava ali, olha, Cristo já aniquilou o que tinha o império da morte, né? Para que eles não voltassem mais a buscar a lei lá na velha aliança, porque Cristo já tinha aniquilado todo o império, todo o poder da morte, né? Todos que estavam governando, né, o mundo, né? Então, ele disse que ele livrou-se de todos com medo, né? Que o medo fazia com que eles voltassem para a lei, voltassem para a servidão. Porque com o medo, né, eles se assujeitavam à servidão, né? Até os dias de hoje, você vê que as pessoas, elas vão para uma instituição religiosa, elas aceitam a Jesus, porque colocam o medo para que elas aceitem. Por meio da cruz, né, fomos livres de tudo que pelo pavor e pelo pânico, pela fobia da morte, estávamos sujeitos à escravidão por toda a vida. A fobia da morte gera escravidão por toda a vida, né? Qualquer pessoa, qualquer ser humano que não tenha resolvido dentro de si a questão essencial da fobia da morte, do pânico de morrer, não tem nenhuma condição de ser feliz no seu viver e nem tem condição de ser liberto no seu existir, né? Não tem nenhuma condição de sequer discernir se o que faz porque quer ou faz por uma obrigação inconsciente imposta pelas convenções exteriores que dizem que antes de morrer você tem que, em cada etapa da vida, cumprir o que é mandado a cumprir. Rituais, como crenças religiosas, sacrifícios, várias coisas que você tem que fazer, que você acaba nem percebendo inconscientemente que aquilo, você não está servindo aquilo porque você quer, mas sim porque você tem medo. Entende? E foi por causa disso que Jesus veio, para tirar esse pânico, esse medo, né? Muitas pessoas que se dizem, né,
cristãs, conhecedoras, né, de Cristo, confessando, mas o pânico da morte, né, faz com que elas aceite. Mas pelo pânico de que vai morrer, que vai para o inferno, pelo que falaram para ela. Que se ela não aceitar Jesus, e se ela não fizer da forma que a religião ali, a denominação dela prega, ela é condenada ao inferno. A pessoa já tem uma fobia, um medo de morrer. E além disso, ainda pregam para ela, e se ela morrer sem Cristo, ela ainda vai para o inferno. Entende? Então, começa a dar uma ordenança de coisas, vai lá na lei, ponhar coisas lá de sábado, de comida, e de bebida, e de roupa, e mais não sei de quê, para que ela venha ficar presa ali, mas por medo. E ela também, pelo medo, ela não procura a procurar o que é verdade e o que não é. Indagar e pesquisar, ela não quer porque ela tem medo de ficar sabendo, ela fica ali com medo e através daquele medo ela é presa, ela é presa fácil para qualquer um dominá-la. Aquele medo faz com que ela seja escravizada, seja sujeita, volta a escravidão, a ser sujeita ao homem, às ordenanças daquela denominação. Por quê? Porque ela tem medo. Porque foi por medo que ela está ali. Entende? Então, a fobia do medo, se você não se libertar dela, você será escravo por toda a sua vida. Você nunca vai receber a liberdade que Jesus vos trouxe para você. Aqui no versículo 15 que fala, livraste todos, pois que com medo estavam por toda a sua vida sujeitos à servidão. Entende? Então vamos lá no livro de Colossenses, que fala assim: e quando vós estavais mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, todas as nossas dívidas, foi perdoado. Então nós não estamos mais debaixo da morte. Fomos vivificados. Nós estávamos mortos no pecado. Então fomos perdoados. E havendo ele riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, nas suas leis. Né? A cédula quer dizer documento. O documento, e havendo ele rasgado o documento que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária. Porque você então não tinha como você cumprir, porque era contrário para você cumprir, porque não era da tua índole ser cumprida aquelas leis, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então ele tirou do meio de nós o que era contrário, o que era impossível de nós cumprir, e cravou na cruz. Então, o documento, ele foi rasgado. Esse documento, ele foi aniquilado, né? E despojando os príncipes e potestade, o expôs publicamente, que deles triunfou em si mesmo. Então, ele despojando, tirando a posse deles, né? Tirando toda a posse, toda a legalidade
de nós que demos para ele. Quem deu essa legalidade para os príncipes e autoridades do mundo? Como nós, com medo. Por causa do medo, a gente faz coisas que não queremos. Por causa do medo, eu aceito coisas que não quero. Porque eu tenho medo de morrer, eu vou entregar o que eu tenho. Como hoje, chega um ladrão perto de você e pede teu telefone, teu celular, sua carteira, e tu vai dando. Porque ele está apontando uma arma para você. Então, você, com medo de morrer, você entrega tudo para ele. Né? Então, com medo da morte, nós entregamos tudo para o inimigo. Né? E aí, Jesus, o que veio? Veio tirar o poder deles de nós. Porque o poder que eles tinham sobre nós, a dominação, né, que eles tinham sobre nós foi tirada. E Jesus os pôs eles publicamente. E deles triunfou. Né? Triunfou, vitorioso. Ele trouxe a vitória, né, em si mesmo. Para que nós viemos ser livres. Só que o que nós fizemos hoje? Entregamos tudo a ele de novo. Através das religiões. Através do que Constantino fez, o que ele fez? Ele fez com que voltássemos para as leis, para o pecado. Porque Jesus veio nos livrar do pecado, que é a lei, e ele veio de novo trazer a lei para nós. Né? As mesmas práticas e modelo que tinha lá quando Jesus chegou ali para aquele povo, as mesmas práticas foram botadas. Só mudou o nome, algumas coisinhas para que a gente não perceba. Né? Mas ficou a mesma coisa. Né? O templo, né? Você ia ao sacerdote, contar seus pecados. Né? E é a mesma coisa, o pastor, você vai a ele vai, te leva em oração, ele que está representando ali, passando para você, representando, né? Qualquer oração, você vai a ele, pede oração, né? Para que ele leve essa oração. Você faz o pecado, você tem que levar para ele, para que todo mundo venha te julgar que você pecou, e ali você é excluída, você tem uma disciplina, né? Fica ali com aquela disciplina, não pode tocar em nada, porque você bebeu uma cerveja, ou porque você fumou um cigarro, porque você foi... Tem muitas igrejas hoje, instituições religiosas, que até hoje não pode nem jogar uma bola, né? Não pode... Hoje ainda tá meio melhorzinho, mas uns 20 anos, 30 anos atrás, ainda era pior ainda, eram assim, né? Você não podia cortar cabelo, você não podia fazer uma unha, você não podia... Então, você não poderia fazer muita coisa, né? Então, a gente olha e vê o quanto as pessoas deram essa legalidade de novo para os principados e potestades, né? A carta de Hebreu é um comentário ao livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia. Levítico faz parte do Pentateuco, né? São 5 livros de Moisés, ou atribuído a Moisés, né? Então, o objetivo desse estudo é mostrar que o edifício da embrocologia está construído em camadas. A primeira camada é a lei, né? Que é a lei de Moisés. E a segunda é o pecado, e depois vem o diabo e os demônios, que são os principados, né? Então, quando Jesus no texto diz que ele destruiu o diabo, é porque ele começou destruindo a base do prédio, que foi a destruição da lei. Em Romanos, ali na carta de Romanos 4, que fala assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Tá? Então, que o fim da lei é sendo Cristo, para a justiça de todos, não só daquele povo, mas de todos os que crerem. Né? Então, a lei de Moisés termina em Cristo. Tá? A lei que trazia
a maldição ao qual eles estavam sujeitos à servidão, ela termina em Cristo, né? E por consequência, ela derruba o edifício todo, tá? Então ali em Hebreus é um comentário a Levítico. Então vamos lá em Levítico e no começo da Bíblia, do Antigo Testamento, tá? Inclusive para entender o que é o pecado. Porque para você entender o que é pecado, você tem que ir lá ler ela. Porque as pessoas não querem ler a lei, os livros da lei. Lá começa de Levítico, vai embora. É 613 mandamentos, leis que Moisés trouxe. Cada uma mais absurda do que a outra. Eu ia até trazer uma aqui, mas eu peço vocês para que leiam lá. Em números 30. É uma que eu vi lá que é bem, bem terrível mesmo. E outras é muitas leis. Só que as pessoas falam muito, apontam o dedo e falam, mas aquele povo era um povo rebelde que não obedecia a Deus, né? Não cumpria. Deus só queria que eles obedecessem. Entende? Por que eles não obedeciam? Porque o próprio Jesus falou aqui, ó. Aqui em Colossenses não é. Em Hebreus, aqui, ó. Evite os filhos participantes da carne e do sangue, também participou da mesma coisa para que pela morte aniquilasse. Não, não é isso não. É que no Colossenses ele fala assim. Onde está, gente? Eu até falei ainda agora. Ah, tá. Então aqui, ó. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Era contra a gente, né? Quando ele, havendo riscado, ele rasgado o documento que era contra nós, nas suas ordenanças, né? A qual, de alguma maneira, nos era contrária, né? E atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, as leis não era uma coisa fácil de se cumprir. E muita gente aponta o dedo falando, mas aquele povo, por que eles eram tão rebeldes que não obedecia a Deus? Estava sempre desobedecendo a Deus, a Jeová, né? O Deus do Antigo Testamento. E ali Deus castigava eles porque eles não queriam obedecer. Então, para que a gente venha entender e não venha apontar o dedo para aquelas pessoas, né? Nós temos que ir lá na lei para ver o porquê. Por que será? Vamos ver, saber o porquê será que eles, de vez em quando, eles não conseguiam fazer ali, cumprir toda a lei, tá? Se fosse tão fácil cumpri-la, Jesus não precisaria ter vindo, né? E se a lei fosse boa, né? Jesus não vinha falar que eles precisavam ser libertos e perdoados. E ele não precisava destruir, despojar de todo aquele império que escravizava as pessoas através da lei, né? Só que as pessoas pensam que o pecado, né, para trazer as pessoas para o seu cabresto, para estar sempre ali com as pessoas junto com presa, né, presa a eles têm que estar sempre colocando uma coisa lá da lei, para que prendam eles, né? E nós também, muitas vezes com medo, nós procuramos sempre estar querendo fazer um pouquinho de coisa, uma coisinha a mais, né? Eu vou fazer eu acho que eu vou dobrar meu joelho e vou ficar com ele ali até sangrar, né? De joelho, até o joelho dar calo, né? Para ver se Jesus olha um pouquinho para mim, né? Então, querendo pelo pavor, pelo medo, ela quer fazer mais, ela quer mostrar que ela tá ali, ó, eu tô ali sofrendo, Jesus, olha para mim, né? Para mim, que não precisa, né? Como eu tive com uma pessoa que ela é religiosa,
de uma instituição religiosa, e estava falando para mim que tem que orar de joelho. Eu falei, mas aonde está escrito que você tem que orar de joelho? Você pode orar, mas de joelho, por que tem que ser de joelho? E não pode ser um pouquinho, não, 5 minutos, não. Ela falou que tem que ficar ali orando até o joelho doer mesmo. Né? E mesmo assim, depois que doer, fica mais tempo ainda para poder Jesus te olhar. Será que Jesus só vai olhar para mim se eu ficar de joelho e ir com meu joelho machucando para poder ele olhar para mim? Então, essas coisas que a gente faz é com medo dele não olhar. Entende? E ele disse que todas essas coisas ele já cumpriu, ele já sofreu, ele morreu para nós viver. Então, que nós venhamos segui-lo, mas com amor e livres. É tão difícil, né, falar livres, né? Porque nós queremos se prender em alguma coisa. Queremos ir lá na lei toda hora para apanhar dízimo, apanhar o sábado, né? Apanhar as festas, né? As festas deles lá, é a Páscoa, é a festa do tabernáculo lá. A gente tá sempre querendo apanhar alguma coisa pra gente poder fazer. Ah, não, vou fazer igual eles, para poder, né? Eles serviam, não era Deus, Jeová? Então, eu vou apanhar lá o que eles fazem, né? Então, tá sempre buscando. Aqui no versículo 16 fala, portanto, ninguém vos julgue agora mais, né? Ninguém aponte mais o dedo para você. Ninguém precisa mais apontar o dedo. Falar que você, mas você não é crente? Como que você tá bebendo? Como que você tá comendo? Como que você come carne de porco? Como que você não guarda o sábado? Como que você não guarda as festas? Né? Por que você fuma cigarro? Né? Porque você não é crente? Só que Jesus, ele falou para que ninguém julgue mais as pessoas por causa disso. Porque ele já despojou, ele já destruiu, ele aniquilou todos os poderes dos principados e potestades. E ele ainda expôs eles publicamente. Então, nós não precisamos mais voltar lá para apanhar alguma coisinha para mostrar que a gente está fazendo. Porque ele já fez. Então, pessoal, está tudo resolvido agora na cruz. E o mínimo que você tem que ter é a paz. Ter paz. Ter paz e viver fazendo um elo agora, né, com a partida desse mundo para o outro, para encontrarmos com ele, né, em paz, sem medo, tá? Sem a fobia da morte, porque Cristo já pagou toda a sua dívida, você está livre, tá? Porque Cristo já triunfou. Tá? Eu tenho hoje que entender a superioridade de Cristo. E por que eu tenho que entender essa superioridade? Por que eu tenho que saber que Cristo é tudo para mim? Né? Porque a sua vida eterna depende da obra que ele fez. Depende do que ele fez. Né? Então, precisamos conhecer ele. Precisamos pesquisar para saber quem é ele. Sabemos que tem uma história para trás ao qual mudou o nome dele, daquele homem que veio, do Cristo. Então, o que nós estamos fazendo que não buscamos isso? Acreditamos em qualquer coisa. Será que é porque nós acreditamos mesmo? Ou porque é com medo? O medo é tanto que deixa eu acreditar nisso mesmo. Mas eu não procuro, eu não vou lá procurar, eu não indago, eu não questiono, fico por isso mesmo, sabendo que quem mexeu em tudo isso foi o governo. O governo que mexeu, o governo que mandou fazer a Bíblia. Porque não tinha Bíblia. Essa Bíblia aqui, ela não tinha. Foi depois que Roma, e além disso, nós sabemos que ela foi proibida. 1000 anos de proibição, ninguém podia pegar nela, até mudarem tudo, misturar tudo, a verdade com a mentira, misturar o diabo exorpando o lugar de Deus, para que quando soltasse ela, você nem sabe de nada. Tantos anos, 1000 anos, como é que você vai saber? Como você vai saber da história se já passou 1000 anos?
A história, vamos supor, uma história de pouco tempo, né? Eu falo pouco tempo assim, né? Mas foi muito tempo. Mas, em vista da Bíblia, é pouco tempo. A história do descobrimento do Brasil. Você só sabe pelos livros. Mas você sabe se é verdade? Você sabe que a história diz que Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil e descobriu o Brasil. Sendo que, na verdade, já tinha gente aqui. Então, ele não descobriu. Tá? Mas como ele era o governo, então ele descobriu. Porque ele era o governo. Então, é nessas coisas é que você precisa saber. Se é uma história tão recente, entende? Você nem isso você sabe, tá? Você não procura saber se quem estava aqui, se era índio ou se não era, entende? Ele que colocou o nome de índio, é porque ele é da Índia, aí ele viu as pessoas aqui e colocou o nome de índio. Então, é uma história que nós não sabemos, entende? Mas passaram para nós, e o que passaram a gente vai aceitando, tá? Imagina, gente, a história da Bíblia, que é 1500 anos que foram passados. Tá? Para ela ser liberada, foram mil e poucos anos que ela foi liberada por Lutério. Que Lutério que fez a reforma entre aspas, né? Porque na verdade ele não jogou por terra todo o prédio, ele só reformou. Mas a estrutura é a mesma de Constantino. Que Constantino também vem trazendo a mesma lá do templo de Cristo, que Cristo combateu, que foi a mesma estrutura, a mesma forma dos hebreus, dos judeus, que tinha o templo, sacerdote, os sacrifícios, né? Tudo aquilo ali veio trazendo tudo o mesmo modelo. É o mesmo modelo. A única diferença foi mudar os nomes, né? E a diferença entre Lutério foi porque Lutério fez os exemplares e começou a distribuir, né? Mas até ali, Roma nem pressionou muito, por quê? Porque já passava tanto tempo, só ali foi até acredito que ali foi até um acordo, né? Que eles deixaram Lutério fazer aquilo, porque se eles não fizessem, Lutério fizesse, a Roma comandava tudo, porque que um homem ia fazer uma coisa que eles não quisessem. Eles eliminou tanta gente, ele não ia eliminar Lutério? Se eles não quisessem que a Bíblia fosse se ainda eles não quisessem que a Bíblia fosse divulgada e fosse para a mão das pessoas, ele tinha eliminado Lutério. Ele não eliminou todos os outros cristãos antigos, aqueles que morreram nas arenas, nas fogueiras. Ele não eliminou todos eles que queriam falar a verdade? Não eliminou Jesus, que estava pregando a verdade? Ele não eliminou todos os apóstolos, né? Os discípulos de Jesus? E os outros que foram vindo? Ele não eliminou? Eles só não eliminaram Lutério, por quê? Porque quando Lutério surgiu, já estava tudo, não tinha mais respingo das sujeiras de Roma, que Roma tinha levantado a Igreja Católica, e todos já estavam seguindo ela sem precisar de mais violência e de morte. Por isso que ele não ligou, entende? Então, voltando aqui, porque por que eu tenho que entender a superioridade de Cristo? Porque a sua vida depende da obra de Cristo. Não é da obra de Moisés. Moisés não vai fazer isso com você. Moisés não vai te dar a vida eterna. Tá? Nem Jeová vai te dar a vida eterna. Né? Isso também os anjos não vai fazer. Né? O sacrifício que você está fazendo não vai te dar a vida eterna. Né? O sacrifício por si só não vai te dar a vida eterna. O único que vai te dar a vida eterna é você conhecer o Deus verdadeiro através de Cristo Jesus. Cristo Jesus, porque Roma mudou o nome dele, aí eu estou falando Jesus, tá, pessoal? Mas esse nome, eu só falo aqui para que vocês entendam de quem eu estou falando, tá?
Não que, mas Roma mudou, eu posso chamar de Jesus que ele vai entender. A pessoa de Jesus ali não é só o nome, tá, gente? É a pessoa que está por trás daquele nome. Nós temos que entender isso, que às vezes as pessoas falam assim, o nome não tem nada a ver, né? Basta a intenção. O nome tem muita coisa a ver. Pessoal, começa a estudar o significado dos nomes, que isso tem uma importância tão... Hoje não, hoje o sistema tirou isso da gente, não fez com que nós entendesse isso. Tiraram o conhecimento aqui, no Coríntios, 2 Coríntios 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, o Deus, isso aqui, em Coríntios, Paulo falando que o Deus deste século, né, é o mesmo Deus que está hoje, que cegou, né, o entendimento dos incrédulos. Né? O mesmo Deus que os judeus, eles ali, que eles estavam falando para aquelas pessoas que eram judeus, hebreus, ele estava falando que o Deus daquele século, quem era o Deus daquele século? Que ele servia, adorava, prestava culto, sacrifício, né? Leis, impunha leis sobre eles. Então ele estava ali falando para as pessoas que tinham um Deus. E ele abre a boca e fala que nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho de Cristo. Entende? Então, vimos que tem um outro Deus no meio. E não tem como ninguém negar, que está escrito aqui. Tá? Se você negar que isso não seja verdade, então esse livro de Coríntios 2, ele tem que ser jogado fora, para que você não aceite, então você arranque da tua Bíblia. Porque aqui fala que nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tá? Só que as pessoas se confundem tudo, porque o Deus que Jesus vem apresentar para aquele povo e para nós, não é o mesmo Deus daquele século. Porque se fosse o mesmo Deus, ele não falava que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Né? Então existe outro que está ali cegando, impondo leis, sacrifícios e escravizando as pessoas ao ponto de Jesus vir e se sacrificar, morrer, morrer numa morte de cruz para libertar o povo que não aguentava mais viver debaixo da escravidão e servidão do homem e do medo. Então, volta aqui em Romanos, né? Capítulo 4, que fala, porque o fim da lei é Cristo para a justiça daquele para a justiça de todo aquele que quer. Okay? Então, a lei foi destruída, né, por Cristo Jesus para a justiça, para a justiça do que crê. Tá? Então, pessoal, deixa o seu like e os seus comentários. Pode comentar, aí embaixo o que vocês acham, tá? E eu vou ler os comentários de vocês, tá bom? E se inscreva no meu canal, não esquece. Tchau!